O bioma cerrado hoje ele ocupa uma área de cerca de 200 milhões de hectares no Brasil, né? São 21% do território nacional. Ele é o segundo maior bioma, ele está atrás só do bioma amazônico, que são 500 milhões de hectares. O Cerrado é basicamente o Brasil central. Você tem aqui mais no Nordeste a Caatinga, e aí você tem o Cerrado e logo depois você tem o bioma Amazônia. Mais aqui ao sul você tem a Mata Atlântica, de novo o Cerrado e depois a Amazônia. Então ele é um bioma de transição entre todos os demais. Existem hoje cerca de 4.800 espécies que a gente só encontra no Cerrado brasileiro. 5% da biodiversidade do globo está dentro do bioma Cerrado. Em termos de plantas, tem algumas que são típicas, como o ipê, o próprio pequi. A gente pode dizer que diretamente no Cerrado são 75 milhões de pessoas, né? Cerca de um terço da população nacional. Mas se a gente considerar que as pessoas dependem de abastecimento de água, produção de alimentos que é feita no Cerrado, praticamente toda a população nacional tem algum nível de dependência em relação ao Cerrado. Quanto mais eu conheço a minha profissão cozinheiro, melhor eu entendo a complexidade do Cerrado, a biodiversidade do Cerrado, a força do Cerrado. A gente tem uma diversidade entre frutas, verduras, ervas no Cerrado que é gigantesca e a gente desconhece isso. É um bioma, assim, ainda, infelizmente, pouco estudado. Eu acho que nós temos muita coisa para aprender sobre o Cerrado. O Cerrado, para nós que estamos aqui no Mato Grosso, ele representa a nossa vida, né? Nossa parte de lazer e de trabalho está vinculada à terra. O Cerrado ele é fundamental no abastecimento, né, de água do Brasil, eu diria. Nós estamos falando de um bioma que comunica a água da Amazônia com o sul do Brasil. Não tem nenhum rio que passa por terra, mas tem os rios aéreos. São as grandes massas de água que vêm por evapotranspiração, saem da Amazônia e vêm trazer chuva aqui no sudeste e centro-oeste brasileiro. Essa massa de água, ela caminha para cá porque justamente existem corredores de mata que permitem com que aquele ar continue ciclando ali e venha cair chuva aqui. Então, conservar essas áreas é importante também para quem está no estado de São Paulo, não só para quem está lá em cima, em Goiás e Tocantins. O Cerrado brasileiro ele também é chamado de floresta de ponta cabeça. Isso porque essa vegetação característica dessa região, ela tem um sistema radicular muito profundo, formado por pequenas e finas raízes chamadas radículas, que podem chegar a 4,5, 5 metros de profundidade. Essas radículas elas são muito importantes por dois grandes motivos. Um, porque há a fixação de carbono no solo via matéria orgânica dessas radículas. Ela morreu, fica aquela matéria orgânica no solo e isso fixa a matéria orgânica, evita a emissão de CO2, então o Cerrado tem um papel na mitigação das mudanças climáticas. E outro ponto interessante é que os canais formados por essas radículas no solo, depois que a radícula morre, o canal permanece. E isso permite a percolação, permite que a água infiltre no solo e aí essa água vai ajudar a compor não só nascentes de rios e rios importantes como o Rio São Francisco, o Rio Tocantins e diversos outros rios que vão compor a Bacia do Prata. Então a gente está falando de 3 bacias hidrográficas muito importantes, mas também vão compor aquíferos que estão no subsolo, como o aquífero Guarani, que hoje é muito importante e boa parte desse aquífero está no Cerrado. Então é preciso a gente buscar meios de conservar toda essa biodiversidade e ainda estimular o desenvolvimento econômico da região, que hoje se caracteriza pelo agronegócio.